Síntese está de volta e nós vamos conferir agora alguns processos que também foram destaque na sessão plenária, especificamente do dia 1º de outubro de 2009. Mas antes vamos voltar a um processo que foi destaque, na verdade, nas duas sessões, que foi na segunda parte da quarta-feira, como vimos, e depois em toda a primeira parte da sessão plenária da quinta-feira, que foi justamente a DPF 167. Aquela, só para relembrar, que tratou da liminar que foi concedida pelo ministro relator Eros Grau monocraticamente, e, como consequência, suspendeu-se até o julgamento os processos de cassação de governadores, deputados, aqueles que foram eleitos nos estados e que tiveram processo de cassação da diplomação encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. O argumento apresentado pelo PDT é que seria a jurisdição, quem teria que fazer esse julgamento da cassação dos diplomas seriam os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais. E, Lídia, houve, portanto, a questão... o questionamento da ADPF foi considerado como uma ação correta no caso. Houve, depois, já votando especificamente no referendo da liminar, o posicionamento do ministro Carlos Aires Brito, que vale aqui um parêntese, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, um acompanhamento direto da questão, e votou abrindo divergência em relação à concessão da liminar defendida pelo ministro relator, que concedeu a liminar. Qual o resultado final dessa questão da liminar? O resultado final foi no sentido de que a maioria dos ministros acompanharam esse entendimento do ministro Carlos Brito, até porque ele entende que se os processos continuarem suspensos, ou, por exemplo, ao final tiver que devolver aos TREs para depois, só em caso de um recurso, chegar ao TSE, já não haveria mais tempo, porque o próprio mandato dos deputados já teria se esgotado. Então, o resultado final ficou 7 ministros votando pelo não referendo dessa liminar, que na prática o que vai acontecer é que esses processos de cassação vão ter continuidade no TSE e somente 3 ministros, que é o próprio relator, o ministro Eros Grau, o ministro Marco Aurélio e o ministro César Peluso, que votaram pela manutenção da liminar que já havia sido concedida pelo ministro Eros Grau. Nos dois casos, aquele primeiro mandado de segurança que vimos hoje, da quarta-feira, e nesse caso, a decisão foi semelhante no sentido de que as liminares foram cassadas. Isso, só que no primeiro mandado de segurança foi por causa do agravo regimental, e nessa foi porque não foi referendada a liminar concedida pelo ministro. Bom, vamos na sequência, lembrando que também nesse caso da DPF 167 ainda haverá também o julgamento de mérito propriamente dito, ou seja, se aquilo que estava sendo pedido com relação a essa questão do julgamento pelo TSE ou pelos TREs, como quer o PDT no caso, isso ainda vai ser decidido em caráter definitivo no julgamento de mérito da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 167. Mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira, extradição 1135. Relator o ministro Eros Grau, governo da República Federal da Alemanha versus Timur Turhan. Um pedido de extradição que foi formulado pelo governo da República Federal da Alemanha com base em um tratado específico, lembrando que há aquelas situações em que há a promessa de reciprocidade. Nesse caso, já há um tratado de extradição estabelecido entre o Brasil e aquele país. Aqui, o pedido de extradição contra Timur Turhan, como já vimos, que seria para o cumprimento da pena de 2 anos a que foi condenado por sentença do Tribunal da Comarca de Colônia, o Tribunal do Júri da Juventude. As acusações contra ele foram a prática, pelas quais foi condenado, prática dos crimes de extorsão grave com caráter de roubo, de tentativa de roubo em concurso formal e com lesão corporal. Vale lembrar que os nomes sempre nas extradições podem soar um pouco estranhos, pois se trata da designação traduzida dos crimes previstos na legislação do país que pede a extradição. Existe aquele trabalho de se analisar a dupla tipificação, que é a equivalência desses crimes com a legislação brasileira, mesmo que o nome seja diferente ou totalmente diferente na tradução, o que vale é saber se há a designação de determinado fato ou determinada atitude como sendo crime, tanto aqui como lá. O principal argumento da defesa, neste caso, que será decisivo para o voto do relator. O extraditando era menor de idade à época dos fatos. A nota verbal da Embaixada da República Federal da Alemanha informa que o extraditando nasceu em junho de 88, 5 de junho. Os crimes pelos quais foi condenado foram praticados nos dias 17, 18 e 19 de maio de 2006, como se vê no acordo do Tribunal da Comarca de Colônia. Os fatos de que se trata foram praticados, portanto, quando o extraditando era menor de 18 anos.
Código Penal estabelece a inimputabilidade dos menores de 18 anos e o Estatuto da Criança e do Adolescente define a conduta comissiva ou omissiva praticada por menor de 18 anos como ato infracional quando houver correspondência com crime ou contravenção. O mesmo Estatuto da Criança e do Adolescente, em coerência com o que diz o Código Penal, observa que a idade do adolescente tem que ser considerada a data do fato. Daí que, no caso, não haveria possibilidade de sujeitar o extraditando, senão a medidas socioeducativas estabelecidas no ECA. O sistema de classificação adotado entre nós é dicotômico. E essa Corte já decidiu que a extradição só tem cabimento quando o fato foi considerado crime no Brasil, rechaçando a possibilidade de extradição nos demais tipos de infração. Estou citando precedentes, não está satisfeito o requisito da dupla tipicidade e eu estou indeferindo o pedido de extradição. Quer dizer, Lídia, no caso, é aquela situação, se num determinado país há uma diferença do que é aplicado da lei como ela é aplicada, se aqui é aplicado de uma certa forma e ele seria inimputável, então nada feito, não extradita. Isso, até porque ele fala que o rapaz é inimputável, até porque era menor de 18 anos, o crime foi cometido em maio de 2006, mas pode ser que a legislação alemã entenda que o menor de 18 anos possa ser punido, que é o caso, né, o que aconteceu. Já que no Brasil não, o ministro Eros Grau fala que tanto o Código Penal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que não é possível penalizar uma pessoa menor de 18 anos. O máximo que poderia ser aplicado seria uma medida socioeducativa. Então, na verdade, não houve essa dupla tipificação. Lá é crime, mas aqui não é por causa da idade. Talvez, se ele fosse uma pessoa maior de 18 anos e houvesse essa compatibilidade das condutas, tanto pela legislação brasileira como alemã, talvez ele pudesse ser extraditado se todos os requisitos fossem cumpridos. Mas como era menor, por decisão unânime, o STF entendeu que não poderá haver extradição. Vamos para mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira, o mandado de segurança 24.178. Relator ministro Joaquim Barbosa, Fundação de Assistência Social Sinhá Junqueira versus Presidente da República. O mandado de segurança foi apresentado com o objetivo de impedir que o Presidente da República decrete o interesse social na desapropriação do imóvel de propriedade da impetrante chamado de Fazenda da Barra, para fins de reforma agrária. A alegação aqui foi vício do processo administrativo que é instaurado pelo INCRA e que teria sido consistente na ausência da notificação prévia e válida para desencadear o ato de vistoria. Quer dizer, existe um processo próprio para a vistoria, ou melhor, para a desapropriação para efeitos de reforma agrária, em que inclui esta vistoria e que vai determinar, por exemplo, a produtividade da terra, se ela está cumprindo uma determinada função social. Se houver vício, foi a alegação pelo menos no processo, no mínimo, quer dizer, se houver indícios de vício, pode-se alegar, preservar essa alegação, para que não haja a desapropriação para efeitos de reforma agrária. Isso, até porque o decreto do Presidente da República que determina a desapropriação é baseada justamente nessas avaliações feitas pelo INCRA, se realmente aquela determinada área está cumprindo a função social de acordo com o artigo 184 da Constituição Federal. E cumprir a função social seria justamente ser uma área produtiva, ser uma área que respeita a legislação ambiental e as relações de trabalho. Então, tudo isso está previsto na Constituição Federal. Se a avaliação é feita de uma forma correta e verifica que ela não cumpre essa função social, o presidente pode emitir um decreto desapropriando para fins de reforma agrária. Se a avaliação é feita e contém vícios, aí sim poderia o proprietário daquela terra ajuizar uma ação para tentar anular esse decreto que visa desapropriar uma área que não foi bem avaliada. Ou seja, se a função social dela não foi bem avaliada, como pode o presidente da República decretar a sua desapropriação? Então é isso que os ministros tiveram que decidir, se realmente houve vício de avaliação ou não. Se não houver, poderá haver a decretação da desapropriação. Na verdade, temos dois processos hoje que podem até ser comparados, porque houve alegação justamente de vício. Em um caso, a argumentação foi considerada válida, em outro não. O que vai acontecer nesse processo? Vamos primeiro a trecho do voto do ministro relator Joaquim Barbosa,
para verificarmos qual o posicionamento dele no caso deste processo. As razões da impetrante não merecem prosperar. Quanto à alegação de nulidade da notificação, vê-se que esta foi endereçada à proprietária da Fundação de Assistência Social, Sinhá Junqueira, e recebida por representantes financeiros da instituição. Segundo a impetrante, as pessoas que receberam a notificação são empregados da usina Junqueira e, segundo um instrumento de mandato juntado às folhas 126, receberam poderes para, aspas, promover a abertura de contas em qualquer estabelecimento financeiro, emitir e endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos, extratos de contas e requisitar talões de cheques para uso da outorgante, assinando os necessários recibos e dando quitação. Descontar, endossar, calcionar e entregar para cobrança bancária duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os respectivos contratos, propostas e borderôs. Assinar toda a correspondência da outorgante, inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos, descontos, prorrogações de vencimentos, entregas franco de pagamento, protestos e o que mais preciso for. Dar aceite em duplicata, assinar guias de recolhimento de impostos e taxas federais, estaduais e municipais, firmar contratos de financiamento em geral, aceitar cheques, aceitar saques, duplicatas e letras de câmbio, emitir duplicatas, notas promissórias e jurais. E por aí vai. Assim, digo eu, ainda nas palavras da própria impetrante, a usina Junqueira é seu estabelecimento industrial. Como se vê, os poderes de gestão financeira conferidos às pessoas que receberam a notificação eram vastos e incluíam até mesmo a aptidão para firmar contratos junto a instituições financeiras e empresas em geral, inclusive Banco do Brasil, bancos estaduais e repartições públicas em geral. Fecha aspas. Se os prepostos da impetrante eram competentes para representar sua vontade na elaboração de contratos junto às repartições públicas e praticar os atos mencionados no instrumento de mandato acima mencionado, com muito mais razão também estavam aptos a representar a mesma vontade na recepção de comunicado destinado a notificar a entidade do início de vistoria em imóvel destinado à desapropriação. Justamente houve a derrubada deste argumento pelo ministro relator, no que foi acompanhado pelo plenário. Como vimos, ele listou uma ampla gama de poderes concedidos às pessoas, aos funcionários da propriedade, que trabalhavam na propriedade, e se eles podiam fazer tanta coisa, tinha uma procuração nesse sentido, então estariam habilitados para receber a notificação devidamente. Houve outros argumentos também que foram apresentados e que não foram acatados pelo ministro, e neste caso, a decisão do ministro Joaquim Barbosa, relator, o voto dele acompanhado pelos demais, foi no sentido da não concessão da segurança neste caso. Vamos ver o que acontece no caso do outro mandado de segurança que também foi julgado na quinta-feira, também relativo à questão de reforma agrária. É o mandado de segurança 26.367. Relator também o ministro Joaquim Barbosa e as partes Abílio Antunes Luz versus presidente da República. Mandado de segurança com pedido de liminar uma decisão provisória que foi concedida pelo relator contra decreto de desapropriação do presidente da República para fins de reforma agrária, como já vimos. A alegação, nesse caso, em síntese, os impetrantes afirmam que o ato da desapropriação estaria ferindo o direito líquido e certo e ofendendo o chamado princípio do devido processo legal. Aqui um argumento que pesou no voto do relator foi o fato de que o imóvel encontra-se impedido de qualquer ato de desapropriação, inclusive ser vistoriado pela existência de invasões e ocupações de trabalhadores sem terra desde 16 de abril de 2004. O relator considerou o parecer da Procuradoria-Geral da República pela concessão da segurança. O Procurador-Geral disse o seguinte: com efeito, após a leitura do acordo celebrado entre os impetrantes e o INCRA, é possível depreender que a nova vistoria foi permitida não para fins de desapropriação, mas para constatar a produtividade do imóvel rural e viabilizar a imediata retirada dos invasores. Ora,
interpretar de forma diversa, a permitir a compreensão de que a vistoria foi permitida para fins de reforma agrária, é sustar os efeitos de norma vigente que atua na proteção da propriedade esbulhada, invadida, cuja avaliação de produtividade se encontra prejudicada pelos danos causados com a invasão. Fecha aspas. Digo eu, ainda que se alegue que estava implícita uma autorização para o prosseguimento de um processo de desapropriação, não se pode presumir a vontade de alguém em um acordo judicial. E nem se diga que o acordo não poderia ter sido redigido de outra maneira. No julgamento do mandado de segurança 23.857, a relatora ministra Ellen Grace fez questão de citar em seu voto vencedor acordo celebrado por proprietários e ocupantes de uma propriedade. Naquela situação, obrigações correlatas ficaram muito bem identificadas. Transcrevo, aspas. Pelo doutor procurador do INCRA, foi sugerido que restasse consignado o que foi acatado por todos os presentes, que caso o laudo decorrente da vistoria realizada pelo INCRA aponte a propriedade como produtiva, a FETAGRE, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatemi e os acampados, nada mais terão a reclamar com relação à mesma. De idêntico modo, caso o laudo seja pela improdutividade, as partes acordam que se aguardará a solução final do respectivo processo exproprietário. Fecha aspas. Entendo ainda que a invocação por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário dos precedentes dos mandados de segurança 24.484 e 23.857 não serve de forma alguma para comprovar a existência de precedentes da Corte sobre o assunto. Enquanto o primeiro precedente passa ao largo da especificidade do presente caso, no segundo precedente, o voto vencedor tomou como principal argumento não a existência de acordo entre as partes, mas a não incidência, por circunstâncias temporais, do que disposto no artigo 2º, parágrafo 6º da lei. Diante da comprovada invasão do terreno que se desejava desapropriar, não poderia Sua Excelência, senhor Presidente da República, autorizar a desapropriação do imóvel. Concluo, portanto, senhor Presidente, pela concessão da segurança, para reconhecer a nulidade do decreto presidencial que declarou ser passível de desapropriação o imóvel denominado Fazenda Marabá, Singapura e Tabatinga. Ou seja, nesse caso, desde a concedida segurança, então, também se considerou vitorioso o argumento de que o processo estava comprometido, o processo de desapropriação, de vistoria, portanto, de desapropriação da terra. Isso, pelo principal argumento de que aquela terra, em 2001, ela já tinha havido uma avaliação do INCRA determinando que ela era uma terra produtiva. Logo em 2004 veio uma invasão de pessoas que participam daquele movimento sem terra, o que tornou impossível a avaliação pelo INCRA da produtividade daquela terra. Então, o ministro relator entendeu que se não há possibilidade de avaliar a produtividade, não há como verificar se a terra cumpre a sua função social ou não. Portanto, o presidente da República não poderia ter decretado essa desapropriação pelo fato de estar invadida e o seu voto é pela anulação da desapropriação, desse decreto que determina a desapropriação, e ele foi seguido pelos demais ministros que estavam presentes ali no momento. A decisão foi uma decisão unânime. Vale lembrar que houve uma observação feita também no plenário que nada impede, posteriormente, seja feita uma nova vistoria e comprovada a falta de produtividade, se haja um novo decreto de desapropriação da terra para fins de reforma agrária. Agora, isso é outra história. Com certeza. Se a terra passar a ser improdutiva, realmente nada impede que o INCRA faça uma nova avaliação e, se ela não estiver cumprindo aqueles requisitos do artigo 184 da Constituição Federal, poderá ser desapropriada. Bom, Lídia, esse foi o último julgamento da sessão plenária da quinta-feira. Estes foram os destaques, portanto, nós vamos nos despedindo aqui. Próxima semana já encontro marcado para mais uma síntese das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, acompanhando aqui no Síntese. Com certeza, estaremos aqui. E já obrigado você amigo da TV Justiça, pela audiência, como sempre. Encontro marcado, portanto, na próxima semana. E continue conosco, aqui na TV Justiça.